Você não é mais criança, mas em muitos aspectos da sua vida, você ainda responde como se fosse. No vídeo anterior, eu te mostrei que sua vida não muda por falta de esforço, nem por falta de capacidade, mas porque existe uma estrutura que sustenta aquilo que você vive hoje. E quando a gente começa a olhar para isso com mais atenção, uma coisa começa a ficar clara. Você não está apenas repetindo comportamentos, você está repetindo uma forma de existir. Hoje eu quero dar um passo além com você. Eu quero sair do lugar confortável da explicação e entrar em um lugar mais profundo, que é o lugar da responsabilidade. Para isso, eu preciso começar com uma afirmação que pode te incomodar, mas que, se você sustentar essa escuta até o final, pode reorganizar completamente a forma como você se enxerga. E isso não é uma opinião, isso é uma constatação clínica e psicanalítica. Porque quando a gente observa com profundidade a forma como uma pessoa reage, se posiciona, se limita ou se sabota, o que aparece não é apenas o presente, é a história que continua operando no presente. Você cresceu, o tempo passou, a sua vida mudou em vários aspectos, mas aquilo que estrutura a forma como você sente, interpreta e reage ao mundo, muitas vezes continua sendo guiado por registros muito antigos, que foram construídos em um momento em que você ainda não tinha escolha. E aqui está a grande questão. A psicanálise parte de um princípio muito simples, mas extremamente profundo. O sujeito não nasce pronto, ele é constituído. E essa constituição não acontece na vida adulta, ela acontece nos primeiros anos de vida, nos primeiros vínculos, nas primeiras experiências emocionais que você teve. É ali que você começa a aprender quem você pode ser e quem você não pode ser. Não através de explicações racionais, mas através de experiências. A criança não aprende por lógica, ela aprende por vivência. Ela aprende pelo olhar que recebe, pela forma como ela é acolhida, pela forma como ela é corrigida, pela forma como ela é ignorada, pela forma como ela é amada, ou pela forma como sente falta desse amor. E a partir disso, ela começa a construir conclusões silenciosas. Conclusões que não são pensadas, mas são incorporadas. Como, por exemplo, para ser amado, eu preciso ser assim. Se eu me expuser, eu posso ser rejeitado. Se eu errar, eu posso perder o amor. Se eu falar demais, eu posso ser punido. Se eu não corresponder, eu posso ser abandonado. Essas conclusões não são conscientes, mas elas são extremamente organizadoras. Elas vão formando aquilo que mais tarde você vai chamar de personalidade, de jeito de ser, de identidade. Mas a questão é que isso não é uma escolha livre, isso é uma adaptação. Uma adaptação necessária para manter vínculo, para manter pertencimento, para manter algum tipo de segurança emocional naquele momento. E o problema não é você ter se adaptado. O problema é você continuar vivendo hoje a partir dessa mesma lógica. Existe uma ilusão muito comum de que identidade é algo natural, algo que simplesmente é. Mas quando a gente olha com mais profundidade, percebe que aquilo que você chama de quem eu sou, na verdade, é um conjunto de adaptações que foram sendo construídas ao longo da sua história. Você não escolheu ser mais retraído, você não escolheu ter dificuldade de se posicionar, você não escolheu duvidar de si mesmo ou se sentir insuficiente. Isso foi sendo construído ao longo das experiências repetidas, ao longo de ambientes que exigiam certas respostas, ao longo de vínculos que de alguma forma te ensinaram quais partes de você podiam existir e quais partes suas precisavam ser escondidas. E isso funciona. Funciona para manter você dentro de um lugar conhecido, previsível, onde existe menos risco. Funciona para manter relações, mesmo que elas não sejam saudáveis. Funciona para evitar dores maiores naquele momento. Mas aquilo que um dia te protegeu, hoje pode estar te limitando profundamente. E o ponto crucial aqui é entender que você continua vivendo hoje a partir de decisões que foram tomadas por uma versão sua que ainda não tinha maturidade, não tinha autonomia e muitas vezes não tinha alternativa. Ou seja, a sua vida adulta está sendo guiada por estruturas que foram construídas na infância. E enquanto isso não é compreendido, você continua tentando mudar o presente sem acessar o passado
que sustenta esse presente. Quando você começa a perceber tudo isso, é muito comum surgir uma sensação de injustiça. Uma sensação de que a sua história te limitou, de que você não teve as mesmas oportunidades, de que aquilo que aconteceu com você deixou marcas profundas que ainda hoje influenciam a sua vida. E em algum nível, isso é verdade. A sua história importa. Aquilo que você viveu tem impacto. A forma como você foi tratado deixa marcas. Mas existe um ponto aqui que é extremamente delicado e que precisa ser dito com muita responsabilidade. Entender a sua história não pode se tornar uma forma de você se esconder atrás dela. Porque quando você se posiciona apenas como vítima daquilo que aconteceu, você se retira da responsabilidade sobre aquilo que você faz com isso até hoje. E isso te mantém preso. A psicanálise não nega a sua dor, não minimiza a sua história, não invalida aquilo que você viveu. Mas ela também não te autoriza a permanecer no mesmo lugar por causa disso. Porque existe um momento na vida em que você deixa de ser apenas efeito da sua história e passa a ser responsável pela continuidade dela. E esse momento não é cronológico. Ele não acontece automaticamente quando você envelhece. Ele começa quando você toma consciência. E a partir daí, não dá mais para continuar do mesmo jeito. E é exatamente por isso que essa frase precisa ser sustentada. Você não é mais a criança, mas muitas das suas decisões ainda são guiadas por essa sua versão. Isso aparece na forma como você reage à frustração, na forma como você evita conflito, na forma como você se cala quando deveria se posicionar, na forma como você se sabota quando começa a avançar, na forma como você se diminui diante de certas situações. Você não está reagindo apenas ao presente, você está reagindo a algo que foi estruturado no passado. E enquanto você não percebe isso, você continua vivendo no automático, acreditando que está escolhendo, quando na verdade você está repetindo. Mas quando você começa a perceber, algo muda, porque a repetição deixa de ser invisível. E quando aquilo que era invisível se torna visível, você não consegue mais viver da mesma forma, sem se dar conta do que está fazendo. E aqui começa o ponto de virada real. Porque a partir do momento em que você entende o que está operando em você, você não pode mais dizer que não sabia. E isso muda completamente o lugar de onde você vive. Agora não é mais sobre o que fizeram com você. Agora é sobre o que você faz com aquilo que foi feito. E isso exige uma posição. Exige que você pare de esperar que o ambiente mude, que as pessoas mudem, que as circunstâncias se organizem. Exige que você comece a olhar para dentro, não de forma superficial, mas com profundidade. E isso não é confortável. Porque olhar para dentro implica reconhecer padrões, reconhecer repetições, reconhecer responsabilidades que muitas vezes você preferiria não ver, mas também é libertador. Porque se você não é apenas efeito, você pode se tornar também causa. E é nesse momento que a mudança deixa de ser tentativa e começa a se tornar processo. E aqui eu quero te dizer algo muito importante. Principalmente se em algum momento você já sentiu o desejo de ajudar outras pessoas. Você não pode conduzir ninguém para um lugar que você não conhece. Você não pode ajudar alguém a atravessar um processo que não começou em você. Porque aquilo que você não elaborou, você transmite. Na forma como você se relaciona, na forma como você educa, na forma como você ama, na forma como você reage. Mas quando você começa esse processo em você, algo se reorganiza. Você começa a se entender com mais clareza, você começa a se posicionar de forma diferente, você começa a interromper padrões que antes eram automáticos. E isso se expande. Primeiro em você, depois na sua casa, depois nas suas relações. E em alguns casos, isso cresce a ponto de se tornar um chamado. Um chamado para ajudar outras pessoas a fazerem esse mesmo caminho. Não a partir da teoria, mas a partir da experiência. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós não formamos pessoas apenas para entender conceitos. Nós formamos pessoas para entender o ser humano, para ler aquilo que está por trás do comportamento, para acessar aquilo que não é dito, mas que organiza a vida. Mas isso começa em você, porque no fim das contas, a questão não é se sua vida pode mudar. A questão é se você vai continuar adiando esse processo. Ou se você vai começar agora. Se você gostou dessa série e quer ver mais séries como essa, sobre assuntos específicos, deixa aqui embaixo nos comentários,
Fala se gostou, se não gostou, o que achou do assunto, qual assunto você gostaria de ouvir por aqui. Assim nós saberemos que você está gostando e que nosso conteúdo está realmente fazendo a diferença para vocês. Grande beijo, te aguardo nos próximos. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de 3 coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as 3 abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos,
mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos.
não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias, sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os ápices significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens
mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor
e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação. É simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas.
porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Olha, vou começar esse vídeo com uma verdade que muita gente não quer ouvir, mas que precisa ser dita. A intimidade sexual revela muito mais sobre o estado emocional de um relacionamento do que qualquer conversa de madrugada regada a vinho. E quando falo de intimidade, não estou falando daquele sexo de filme pornô, não. Estou falando daquilo que acontece entre 4 paredes, quando não tem filtro, não tem plateia, não tem ninguém para impressionar. É ali, minha querida, que você descobre se está vivendo um amor sano
ou se virou personagem de uma peça de teatro mal ensaiada. Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou te revelar um segredo clínico que derruba de vez aquela fantasia romântica de que sexo é só sexo. Spoiler, nunca é só sexo, nunca foi, nunca será. E se você acha que estou exagerando, espera só até eu te contar o que descobri em mais de 20 anos de consultório, atendendo mulheres que chegavam dizendo: doutora, não sei o que está errado comigo. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve neste canal agora, ativa o sininho e me conta aqui embaixo nos comentários. Você já se sentiu usada num relacionamento, mas continuou porque achava que o problema era você. Quero saber, preciso saber que não estou falando sozinha aqui. Então vamos lá. Pega o café, se acomoda direito na cadeira, porque essa conversa vai ser longa, profunda e te garanto, vai mexer com estruturas que você nem sabia que estavam rachadas dentro de você. Conheci a Mariana há uns 3 anos. Ela entrou no meu consultório com aquele ar de quem carrega o mundo nas costas, sabe? Olheiras fundas, mãos inquietas, falava baixo, como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir seus segredos através das paredes. 52 anos, empresária bem-sucedida, 3 filhos criados financeiramente independentes. No papel, Mariana tinha tudo. Na prática, estava se esvaziando em um relacionamento que já não tinha nome. Doutora, eu não entendo. Ela me disse na primeira sessão. Ele diz que me ama, mas quando estamos, você sabe, na cama, eu me sinto como um objeto, como se eu estivesse ali só para servir. Respirou fundo. E o pior é que eu deixo. Toda vez eu deixo. Sabe o que Mariana estava descrevendo? Uma dinâmica que vejo repetida em dezenas, centenas de mulheres que passam pelo meu consultório. Essa coisa de confundir vulnerabilidade com disponibilidade total, de achar que amor verdadeiro significa pagar suas próprias vontades, seus limites, seu desconforto. Acreditar que se você realmente amasse, não se importaria com o que ele pede, com o jeito que ele pede, com a frequência que ele pede. Aí está o primeiro mito que precisamos explodir hoje. Intimidade sexual não é sinônimo de subordinação. Leia de novo. Gruda isso na testa, tatua no braço, coloca como papel de parede do celular. Intimidade verdadeira pressupõe reciprocidade, respeito, presença emocional genuína. Quando um homem se aproxima de você apenas para satisfazer uma necessidade fisiológica dele, sem se importar com o que você sente, sem criar conexão real, sem te olhar nos olhos e perguntar: você está bem com isso, minha querida? Você não está vivendo intimidade? Você está prestando um serviço. E aqui entra algo que a neurociência descobriu há algumas décadas e que mudou completamente a forma como entendemos relacionamentos. O cérebro humano não distingue rejeição social de dor física. Quando você se sente usada, menosprezada, tratada como um objeto descartável, as mesmas áreas cerebrais que se ativam quando você torce o tornozelo se acendem no seu córtex cingulار anterior. Dor é dor, seja ela no corpo ou na alma. E você insistindo que está tudo bem, está apenas ensinando o seu cérebro a normalizar o sofrimento. Voltando a Mariana, ela me contou que o relacionamento tinha começado maravilhoso, como quase todos começam. Aliás, ele era atencioso, presente, perguntava sobre o dia dela, queria conhecer seus amigos, a família. Sexo no início era algo que fluía naturalmente com desejo mútuo, com carinho, mas aos poucos, muito aos poucos, a coisa foi mudando de tom. Ele começou a fazer pedidos específicos, sempre com aquele jeitinho de quem não está mandando, apenas sugerindo: amor. Você não gostaria de ela querendo agradar, querendo provar que era uma mulher moderna, descolada, sem frescura? Começou a ceder. Ceder não é o problema, entende? Explorar, experimentar, sair da zona de conforto faz parte de qualquer relação saudável. O problema começa quando você está cedendo, não porque quer descobrir algo novo junto com ele, mas porque tem medo. Medo de que ele te abandone se você disser não.
medo de ser chamada de complicada, de frígida, de ultrapassada, medo de perder aquele homem que, convenhamos, já não te faz nem metade do bem que te fazia no começo. Chegou a hora de falar sobre dopamina, minha querida. Esse neurotransmissor maravilhoso que nosso cérebro produz toda vez que fazemos algo prazeroso. Comer chocolate, dopamina. Ganhar um elogio, dopamina. Receber uma mensagem daquela pessoa que te interessa. Dopamina aos baldes e sexo. Sexo é um verdadeiro show pirotécnico de dopamina, serotonina e ocitocina no seu sistema nervoso central. É por isso que o início de qualquer relacionamento parece tão viciante, tão mágico. Seu cérebro está literalmente em estado alterado de consciência, parecido com quem usa cocaína. Não estou brincando. Ressonâncias magnéticas comprovam. Mas aqui está o pulo do gato. Dopamina é um sistema de recompensa, não um sistema de apego seguro. Ela te mantém voltando, buscando a próxima dose, o próximo encontro, o próximo momento de prazer. Porém, construir um relacionamento sólido, duradouro, saudável, requer muito mais que dopamina. Requer oxitocina, o hormônio do vínculo que liberado em situações de conexão genuína, abraços longos, conversas profundas, olho no olho, presença real. Requer também regulação de cortisol, o hormônio do estresse, porque relacionamentos tóxicos mantêm você em estado de alerta crônico, sempre na defensiva, sempre esperando a próxima crítica, a próxima humilhação velada. Mariana estava viciada em dopamina, mas definhando de falta de oxitocina. O sexo com ele ainda provocava aquele pico de prazer momentâneo, aquela sensação fugaz de ser desejada. Mas depois, quando ele virava de lado e pegava no sono, sem ao menos perguntar como ela estava, o vazio era devastador. E ela, em vez de reconhecer esse vazio como um sinal de alarme, interpretava como falha dela. Talvez eu precise ser mais ousada. Talvez eu precise fazer mais. Talvez o problema seja eu estar ficando velha. Engraçado como a gente sempre assume que o problema é a gente, né? Nunca passa pela cabeça que só talvez o problema seja que você está em um relacionamento com alguém emocionalmente indisponível, egoísta, incapaz de te enxergar como um ser humano completo, com desejos e limites próprios. Me conta uma coisa aqui nos comentários. Quantas vezes você já se sentiu invisível ao lado de alguém? Comenta aí. Quero saber que não estou pregando no deserto. Agora vamos para algo que incomoda, que fere suscetibilidades, mas que precisa ser dissecado. O ato sexual em si e o que ele comunica sobre a dinâmica de poder no relacionamento. Quando o homem se aproxima de você e faz um pedido íntimo, específico, né? O que está acontecendo ali não é apenas uma troca de prazer. Existe toda uma comunicação não verbal, todo um script social e psicológico sendo encenado. Se ele te trata com cuidado, pergunta o que você gosta, respeita seus limites, está interessado no seu prazer tanto quanto no dele, você está diante de alguém que te vê como igual, alguém que entende que sexo bom é sexo compartilhado, não sexo executado. Se ele apenas toma sem dar, se ele te coloca em posições que te fazem sentir diminuída, humilhada, se ele termina e você fica ali vazia, sem ter experimentado conexão real, apenas um esvaziamento físico e emocional, minha querida, você precisa acordar para o fato de que esse homem não te vê. Ele vê uma função, ele vê um objeto, ele vê uma mulher descartável. E antes que alguém venha me acusar de estar sendo radical demais, deixa eu te falar, tenho 20 e tantos anos de profissão, já atendi mais de 3.000 pacientes. E posso te garantir uma coisa, não existe uma única mulher que me procurou com depressão grave, ansiedade crônica, síndrome do pânico, que não tivesse em seu histórico recente um relacionamento onde ela se sentir usada, diminuída, tratada como segunda opção. Não existe uma coincidência, não acho. Seu corpo fala, minha querida, mesmo quando sua mente tenta racionalizar,
justificar, encontrar desculpas para o comportamento dele. Seu corpo grita através de insônia, através de dores inexplicáveis, através de crise de choro sem motivo aparente, através de vícios compensatórios, como compulsão alimentar ou abuso de álcool. Seu corpo está te dizendo: Aorda, você não está segura aqui. Lembra da Mariana? Na nossa quinta sessão, ela finalmente conseguiu nomear o que sentia. Doutora, eu me sinto suja. Depois que a gente transa, eu vou para o banheiro e fico muito tempo debaixo do chuveiro tentando me limpar. Mas não é a sujeira física, entende? É outra coisa. É como se eu tivesse entregado algo sagrado e tivesse recebido apenas indiferença em troca. Quando ela disse isso, meus olhos encheram de lágrimas. Não porque eu sou uma terapeuta sentimental que chora com qualquer história, mas porque reconheci ali algo que vejo se repetir de nauseam, a dissociação corporal. Mariana tinha aprendido a se desconectar do próprio corpo durante o sexo. Estava ali, mas não estava. Era uma estratégia de sobrevivência psicológica, um mecanismo de defesa que o cérebro cria quando a situação é insuportável. Mas a pessoa acha que não pode sair dela. Dissociação é séria, gente. Não é frescura, não é exagero. É um sintoma clássico de trauma psicológico. E sim, você pode estar traumatizada por um relacionamento, mesmo que ele nunca tenha te batido, nunca tenha gritado, nunca tenha te xingado. Violência psicológica é tão real e tão destrutiva quanto violência física. Às vezes até mais, porque não deixa marcas visíveis, não dá para tirar foto, não dá para mostrar para os outros e você fica achando que está louca, que está exagerando, que o problema é todo seu. Precisamos falar sobre consentimento. E não é aquele papinho de mas ela aceitou, então tá tudo certo. Consentimento real, genuíno, saudável, não é apenas a ausência de um não, é a presença entusiástica de um sim, né? É você participando ativamente, querendo estar ali, sentindo prazer, sentindo conexão, consentimento, dado por medo, por pressão, por culpa, por manipulação emocional. Não é consentimento, é coerção disfarçada. Tem uma paciente minha, vou chamar lá de Fernanda, 47 anos, que me disse numa sessão: doutora, eu percebi que há 5 anos eu não digo não para ele. Não porque eu sempre queiro, mas porque simplesmente desistir. É mais fácil deixar ele fazer o que quer e terminar logo com aquilo do que aguentar dias de cara feia, comentários passivo-agressivos, ele me ignorando. Então eu deixo, mas por dentro eu tô morta. Por dentro eu tô morta. Deixa essa frase ecoar aí na sua cabeça por 1 minuto. Essa é a realidade de milhares, milhões de mulheres que vivem em relacionamentos onde o sexo virou uma moeda de troca, uma forma de manter a paz, uma maneira de evitar conflito. E aí você me pergunta: mas doutora, como é que eu saio disso? Calma, já chego lá. Mas antes preciso te fazer entender algumas coisas sobre a psicologia masculina. Porque, olha, não adianta ficar só lamentando, reclamando, se vitimizando. Precisamos entender o que se passa na cabeça deles para podermos agir estrategicamente com inteligência emocional. A grande maioria dos homens foi criada numa cultura que os ensinou a dissociar sexo de emoção. Para muitos deles, sexo é uma necessidade fisiológica, tipo comer, dormir, ir ao banheiro. Não tem essa história de conexão emocional profunda, de olhar nos olhos, de reciprocidade afetiva. E não estou dizendo que isso é certo, longe disso. Estou dizendo que é real e que se você não entender esse gap, essa diferença fundamental de programação social, vai ficar batendo cabeça na parede tentando fazer ele sentir o que você sente. Mas aqui está a parte boa da história. Homens não são incapazes de conexão emocional profunda. Eles apenas foram treinados a não expressar, a reprimir, a desvalorizar esse lado. E acredita em mim, quando um homem finalmente encontra uma mulher que o ensina a acessar essa vulnerabilidade, que cria um espaço seguro para ele ser mais que um provedor e um performático sexual, esse homem se transforma. Ele vira parceiro de verdade,
companheiro real, alguém com quem dá para construir algo sólido. O problema é que a maioria das mulheres, por desespero, por carência, por medo da solidão, aceita migalhas emocionais achando que aquilo é amor. E aí o que acontece? Você ensina o homem a te tratar mal, porque, querida, relacionamento é treinamento. Todo comportamento que você aceita, você está reforçando. Todo limite que você não coloca, você está ensinando a pessoa que pode te desrespeitar. É behaviorismo básico, é condicionamento operante. O rato aperta a alavanca e recebe comida, ele vai continuar apertando. O homem te trata mal e você continua ali disponível. Ele vai continuar te tratando mal. Dura na queda, eu sei, mas é a verdade crua e nua. E se você veio até aqui buscando tapinha nas costas e palavras reconfortantes, sinto te informar que chegou no canal errado. Aqui a gente lida com a realidade, não com fantasia romântica de conto de fadas. Comenta aí embaixo, você já percebeu que estava ensinando alguém a te desrespeitar? Como foi quando você se deu conta disso? Voltemos à questão central. O que significa quando um homem coloca o órgão dele na sua boca? Vamos falar claro, sem eufemismo, porque não somos crianças aqui. Estamos falando de sexo oral, de uma prática que carrega consigo uma carga simbólica enorme, muito além do ato físico em si. Em termos de dinâmica de poder, sexo oral é interessante porque coloca quem está executando em uma posição literalmente inferior de joelhos, de submissão. Não estou fazendo julgamento moral, estou apenas descrevendo a configuração física e o que ela representa no imaginário coletivo. E aqui está o ponto crucial. Se essa prática acontece em um contexto de reciprocidade, onde ele também se preocupa em te dar prazer, onde existe uma troca genuína, onde ambos estão presentes e conectados, ótimo, sem problema nenhum. Adultos consensuais fazem o que quiserem. Mas se essa prática acontece de forma unilateral, se ele sempre pede e você sempre dá, se ele termina satisfeito e você fica ali frustrada, se ele nunca retribui, se ele faz você sentir que seu prazer não importa, aí, minha querida, temos um problema. Porque o que está acontecendo não é sexo, é dominação, é uma encenação de poder, onde você é a peça submissa e ele é o protagonista cujas necessidades são as únicas que importam. E antes que venha aquela vozinha na sua cabeça dizendo: "Ah, mas eu faço porque eu gosto". Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta mesmo ou você gosta de ser desejada? Você gosta do ato em si ou você gosta da sensação de ser querida, necessária, importante para ele? Porque muitas mulheres confundem essas duas coisas, elas se substituem.